E no episódio de hoje, então, do podcast Bem Pra Ti, nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a influência da estética na saúde. E estão aqui para conversar comigo 3 mulheres empoderadas de diferentes áreas aqui da saúde para a gente discutir este tema. Muito obrigada, meninas, pela participação, né? Estou muito feliz por estarem aqui comigo, também prestigiando a nossa audiência e esclarecendo muitas dúvidas, muitos mitos também sobre essa temática. Doutora Lauana Cancian, né? Ela que é médica otorrino, especialista em rinoplastia, está aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação, sendo coincidência ou não, né, Ângela? A gente gosta tanto dessa parte que a gente quer realizar o nosso sonho ainda de transformar o nosso nariz e encontramos aqui uma solução, né? Dá um jeito nisso. Minha consulta ali fora. Já ali fora. Na próxima temporada, Ângela, a gente já vai aparecer diferente, tá? Com certeza. Ainda mais que a doutora disse que a recuperação é bem tranquila. É super tranquila. Super Doutora, seja bem-vinda e nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua inspiração em ser médica otorrino. Muito bem. Sou médica otorrinolaringologista, sou formada pela FAMERP, né? Fiz minha residência lá, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E eu fiz a minha especialização em rinoplastia e cirurgia plástica da face em São Paulo. Essa área da estética sempre me fascinou, né? Então, dentro da otorrina a gente tem várias áreas que a gente pode seguir. Só rinologia, só ouvido, só voz. E eu fui para essa área do nariz, rinologia e da cirurgia plástica, né? Da face. Então, é o que eu faço hoje, né? E eu digo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Venho de uma família já de médico otorrino, meu pai é otorrino. Então, sempre tive muito contato com essa área da face, né? E agora mais com a parte da cirurgia plástica, né? E é um fascínio para mim, eu amo operar nariz. O nariz, eu digo para todos os meus pacientes que não é só para bonito. O nariz tem que ser funcional, ele é um órgão, ele foi feito para respirar. Então, sempre que eu vou entregar um nariz para um paciente, eu tenho que entregar ele bonito e funcional. Que desafio. E é isso que é um desafio. E é isso que eu prezo em todos os pacientes, né? A respiração, avaliar como é que é isso, como é que ele respira, como é que é a qualidade da respiração, para que ele tenha qualidade de vida, enfim, possa dormir, possa fazer uma atividade física bem, né? Porque a respiração é tudo pra gente. Que joia! E como é que a doutora Lauana, mãe, esposa, faz para conciliar tudo isso? Eu sei que a senhora tem consultório em Cruz Alta, em Ijuí também, né? Eu atendo em Cruz Alta, na Clínica Revitar, e atendo em Ijuí, na Odontomed. Sou mãe, né? Sou esposa, opero muito, e a gente sempre tem que conciliar isso, né? A profissão e casa, filhos, e tudo tem que estar em harmonia. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente veste a capa de super heroína, que nem diz, dá conta, né? E eu tenho umas amigas que adoram falar, Lauana, tu é a mulher polvo. Assim, tem vários braços, né? Eu consigo estar ao mesmo tempo que eu tô no centro cirúrgico, que um pouco eu já tô lá no consultório, que um pouco eu tô em Juí, que um pouco as crianças chamando, mas dá tudo certo. Que joia, que bom, né? Com otimismo, motivação, a gente enfrenta eu acho que é isso. Qualquer problema. Coisa boa. Muito bem, falamos sobre nariz, agora queremos falar sobre sorrisos, né? Seja bem-vinda, doutora Emília Lodge, ortodentista, que atua aqui na Clínica Sorri Fácil de Panambi. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí para quem está nos assistindo e nos escutando. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite. Então, vou contar um pouco da minha história. Comecei, então, escolhi a odontologia por motivos de estar mais próximo das pessoas. O meu sonho sempre foi realizar sonhos, né? Conquistar deixar o sorriso das pessoas melhor, né? Então, eu sempre falo que a odontologia me trouxe uma harmonia para mim mesma, né? Foi
eu sempre falo que foi uma possibilidade de eu sair também, de eu voar, né? Porque meus pais são do interior, né? Então eu consegui sair de casa, construir a minha própria história, né? Tenho uma Sorifácio aqui e também tenho uma Sorifácio em Juí, né? Então, fazem 8 anos que sou formada. Decidi odontologia devido a esse sonho e busquei vir para a região para conhecimento e fiquei aqui, né? Então faz 7 anos que eu moro em Panambi, tenho a minha clínica, fazem 5 anos, faz 3 anos que a gente está em novo endereço. Gosto muito do que eu faço, eu tento transformar as pessoas e fazer com que as pessoas enxerguem a odontologia um pouquinho diferente, né? Porque normalmente a pessoa vem na clínica procurando arrumar aquele dente ou da frente ou o que está doendo. Normalmente o paciente já fala assim: ai, mas tudo bem? Não, se eu estivesse bem não estaria aqui. Sim. Né? Então tem muito isso ainda hoje, né? E eu busco sempre tentar falar a importância para o paciente daquela avaliação de rotina, né? Porque eu sempre falo que hoje em dia a gente vai numa rotina no médico, né? A gente tem que fazer os exames e a odontologia é a mesma coisa. Tanto que eu falo às vezes que em pleno 2024 a gente está numa odontologia ainda um pouquinho para trás do que a medicina, né? Porque a gente teria que estar um pouco mais avançado com aquela importância de ter os dentes, né? Que tem muitos ainda que querem fazer a extração daquele dente que a gente consegue muitas vezes salvar, né? Então a gente sempre tenta fazer com que o paciente entenda toda essa importância, e eu sempre falo muito que às vezes a gente é um pouco de psicólogo, tenta fazer o paciente entender todo o processo em si, que é a avaliação, o processo que é o tratamento dentário. Como é que é devolver um sorriso? Falando assim, é muito gratificante. A gente tem muitos pacientes que hoje, com a odontologia muito avançada, a gente tem então os implantes dentários, que a gente transforma o sorriso, tem as lentes de contato que a gente faz essa devolução. Mas o implante, para mim, eu acho que é ainda mais cativador, porque tem aqueles pacientes que usam aquela prótese há muito tempo, há muitos anos, e devolver o dente, não é o próprio dente, mas para eles é aquele sorriso que não vai soltar, que não vai... tem uma paciente que me disse que assim, que eu nunca tinha pensado, né? Ela disse: doutora, eu não tenho como ir na praia, porque eu vou na praia e tenho que ficar com a mão na boca. Olha só. Aquilo me... Eu disse: meu Deus, como que eu nunca pensei nisso, né? Eu disse: então, tipo, devolver isso para a paciente, para ela poder sair com a família bem, né? Com uma segurança de conseguir se divertir, porque ela disse que não conseguia se divertir. Ela até ia na praia, mas ela não entrava na água, porque não podia, né? Então, é muito transformador e realizador para o paciente e para nós também. Eu sempre falo que a gente consegue realizar um sonho de muitos anos que antigamente as pessoas não tinham condições, né? E a gente tem que trabalhar muito com condições mais facilitadas para tentar devolver, né, esse sorriso para o paciente. Isso não tem preço, tem valor, né? Tem muito valor. Que joia, que bacana. Depois a gente vai falar um pouco disso, e a gente já falou com outros grupos aqui nas discussões da responsabilidade que a gente assume enquanto profissional na vida das outras pessoas, né? E se a gente parar para pensar isso, eu acho que isso também nos motiva a querer ser um profissional melhor, a querer ser uma pessoa melhor, porque nos dá consciência de realmente o quanto o nosso fazer impacta na vida dos outros, né? E eu também tô aqui com uma pessoa que é só inspiração, né? Ângela Maciel, ela que é esteticista e cosmetóloga. Isso mesmo? Isso. Esse nome difícil mesmo? Esteta. E a Ângela é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, acompanho o trabalho dela há bastante tempo, e me chama muito a atenção o exemplo que a Ângela é, né? Realmente ela é uma profissional que dá o exemplo na sua transformação, no seu dia a dia, nos seus hábitos, né? Na sua forma de viver, no seu comportamento. Então seja bem-vinda, Ângela, aqui ao nosso bate-papo. Obrigada. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, da tua descoberta, dessa transformação que você chegou até a tua profissão, né? Você falou antes que me acompanha e chamou a atenção uma transformação minha no passado, né? E foi isso que me fez procurar a estética.
a estética, a faculdade de estética, ela é uma faculdade nova, né? Sim. Então ela vem avançando, né, no decorrer do tempo agora. Mas no passado eu passei por um período difícil, no qual eu engordei bastante, né? Entrei numa certa depressão ali, então perdi 2 filhos, isso me fez assim ficar muito para baixo e acabei descontando na comida, né? E na época eu trabalhava em outras áreas, né? Eu tinha 22 anos naquela foto, né? Que eu fiz o comparativo de 22 para 48. Mas algo em mim assim me despertou, sabe? Virei a chave. Por isso que eu digo que as pessoas precisam virar a chave, né? Para tomada de decisão. Isso. Né? Uma atitude. Uma atitude. Querer mudar na vida. Isso. Porque aquilo estava me incomodando muito no período. Autoestima baixa, né? Enfim, aquela insegurança. E eu decidi encarar o risco e ir para cima, e com atividade física, porque eu vinha já desde a minha infância, eu já fazia muita atividade física, e naquele período, então, um período de 5, 6 anos, eu tinha dado uma parada, porém eu comia muito, né, né? E isso acabou me deixando muito frustrada com o meu corpo, não gostava de me olhar no espelho. Fui atrás disso, aos pouquinhos eu fui conquistando, né, um corpo legal. Na época eu não pensava muito, eu só queria emagrecer, não queria definição, nada. E depois, como eu disse, a faculdade de estética é uma faculdade nova, relativamente nova. Eu fui, se eu não me engano, a segunda em Panambi que fiz a faculdade, né? Antes disso, uma amiga minha. E eu vi nessa faculdade uma forma de ajudar as pessoas. Que eu senti falta na hora no meu momento lá, né? E eu fui atrás disso, conhecer um pouquinho mais o assunto e acabei gostando. E eu fiquei ali, me especializei, né? Cada vez mais a gente tem que estar correndo atrás de estudos, de informação, né? Então, para evoluir, e a estética evolui muito, né? Tá evoluindo muito. E hoje a estética não é mais vista como apenas a estética do corpo, a estética, como a doutora falou, é a funcionalidade, né? É aquela coisa do todo, a saúde, eu associo a estética e a saúde. Não existe hoje só estética. Para mim conseguir um resultado positivo num paciente ou numa paciente, eu tenho que ver esse lado, como é que está a saúde. Muitas vezes eu encaminho para um médico, para um nutricionista, para um psicólogo também. E é assim que eu trabalho. Olha que interessante essa virada de chave, né, Ângela, e motivador também para quem está nos assistindo, nos escutando. Todos nós temos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas insatisfações, mas encontrar essa virada de chave é a grande cereja do bolo aí da nossa vida, para a gente ter mais satisfação, ter mais saúde, inclusive, ter mais felicidade, né? Ter essa conjuntura realmente. Então, que legal, que bacana as histórias de vocês, e eu fico imaginando a quantidade de pessoas que vocês já transformaram e já ajudaram nesses anos de caminhada, né? Doutora, mas me conta como é que chegam as pacientes lá no seu consultório? Nós estamos aqui falando de estética, mas também estamos falando de saúde. Isso. Que hoje a gente está vendo que não consegue desassociar, uma coisa leva a outra, né? Quais são as principais dores das pacientes na atualidade em relação à estética, aliado e relacionado com saúde? A maioria dos pacientes que vem me procurar vem já por um problema respiratório, né? Então o paciente não respira, não tem uma qualidade de sono, dorme mal, ronca, associa aquele ronco às vezes com o fato de não respirar, e quer melhorar isso, né? Então a gente faz todo esse planejamento, faz essa avaliação, né? Examina e tenta identificar qual que é o problema funcional desse paciente. E vamos dizer, né, que não digo a maioria, mas uns quantos também se incomodam com a estética do nariz. Então eu, como otorrino, eu consigo fazer as duas coisas. Aliar, né? Então, estética e saúde, porque respirar é saúde, né? Isso interfere em todo o nosso metabolismo, né? Enfim.
Então, é mais ou menos assim, né? E tirando a questão da respiração e de qualidade de vida, né? Alguns pacientes também chegam para mim com aquela autoestima super baixa, com não só não gostando do nariz, mas, por exemplo, uma criança, às vezes, que tem uma orelha de abano, que já está sofrendo um bullying na escola, entendeu? Ou aquela paciente mais idosa, que tem uma pálpebra mais caída, que aquela pálpebra já está atrapalhando na questão visual. Então, a gente consegue, né, melhorar essa questão psicológica, por exemplo, de uma criança que tem orelha de abano para não sofrer bullying. O idoso pode ajudar tanto na estética quanto na questão visual, né? Então, as duas andam aliadas, né? Eu digo, elas são juntinhas. Estética, na minha especialidade, que é face, e função, andam juntas. E autoestima, né? Sem falar na autoestima. Então, no momento que o paciente muda, que o paciente se sente mais bonito, a autoestima dele muda. A vida muda. A vida muda. Então, assim, eu já peguei pacientes que chegaram pra mim com o nariz super feio, menininhas assim, que chegavam com o cabelo pra frente, escondendo o rosto, né? Não tiravam foto de perfil, né? Isso mudou bastante, né? Agora, essa questão por causa dos filtros. Dos filtros, né? E da pandemia também as pessoas começaram a fazer mais selfie, começaram a aparecer mais. Então, isso também fez com que as pessoas quisessem mudar um pouquinho mais. Mas essas meninas, por exemplo, que eu tava dando exemplo, uma que chegou assim com o cabelinho pra frente, se vestindo quase que nem um menino, roupa larga, enfim, né? Tipo, meio, sabe? Não se valorizando tanto o corpo até. E no momento que foi feita a rinoplastia, essa menina voltou na outra consulta para tirar o curativo, de trancinha no cabelo, já com batonzinho, sabe? Muda a pessoa. Com outra roupa, sabe? Mais feminina, sabe? Então, muda. E não é só o nariz, muda a pessoa por completo. Como um todo. Que bacana. Entendeu? Então, é uma entrega muito legal, é muito satisfatório. Poder entregar isso para o paciente e devolver a autoestima para esse paciente. Porque isso muda a vida dele. Que joia, que joia. E a senhora falou numa questão muito importante, que também é a questão funcional, né, doutora? Sim. E aqui eu falo também enquanto mãe, aquela coisa, tem uma adenoide, tem isso passa, isso... Não. E é muito isso, assim, é só ali, não respira direito, tá tudo bem, não vale a pena fazer uma cirurgia. Mas o que isso impacta, bem como a senhora disse, na qualidade de vida. Porque não dorme direito, acorda de mau humor, come mais. Isso uma conjuntura, né? E as crianças, na verdade, essas crianças que são obstruídas, que dormem mal, que roncam, que babam o travesseiro, isso interfere no crescimento da face, né? Então, nós, otorrinos, trabalhamos juntinho com os dentistas, né? Também nessa questão da reabilitação e com a orto, né? Principalmente, né? Por causa das crianças. Então, a gente trabalha junto, porque eu sempre falo, isso interfere no crescimento da face, interfere na oclusão dentária, interfere no posicionamento da língua, tá? Então, assim como eu vou lá, desobstruo, faço uma cirurgia numa criança, desobstrui e encaminho para o dentista, o dentista também muitas vezes me encaminha, né? Porque para poder fazer essa reabilitação ortodôntica, né, Emília, aí tu vai poder dizer melhor, o paciente tem que estar respirando bem. E isso começa desde pequenininho, na infância, né? E não tem idade para operar. Às vezes os pais ficam com receio, meu filho é muito novinho, tem só 3 aninhos, vai operar? Vai operar. E muda muito. E a criança é outra, né? A criança dorme bem, dorme com qualidade, a criança vai se alimentar melhor, né? Vai ter um humor melhor. O sono da criança, por exemplo, é um pouquinho diferente do adulto. O adulto, quando dorme mal, ele tem sonolência diurna, enfim. E as crianças não. A criança é aquela hiperativa, super agitada, é aquela criança que não para. Tem a ver com a qualidade do sono. E muitas vezes isso tem a ver com uma obstrução de amígdala, uma obstrução de adenoide.
e que tudo tem que ser avaliado. Tudo né? influencia, né? Influencia. Tudo influencia, uma coisa leva a outra. Leva a né? outra. Estética e função, né? Então, a criança tem que estar bem funcionalmente, sem obstrução, para que também a sua estética facial e dentária esteja adequada com o seu crescimento. Com certeza. Olha. Vou emendar, então, o assunto é a mesma coisa do que a doutora falou. Então, a gente trabalha em conjunto, né? Na verdade, eu acho que a parte da saúde não tem hoje... se um profissional disser que trabalha sozinho, é porque ele está falhando, né? Porque a gente não tem como executar sozinhos, né? A gente tem que sempre encaminhar, né? Então, a gente encaminha pro otorrino, pra fono, muitas vezes, porque aquela criança já virou adulta praticamente. Isso. E a língua dela não volta mais, né? Então, já criou o hábito ali. Então, a gente precisa da fono, a gente precisa de um psicólogo, muitas vezes. Eu já encaminhei, porque muitas vezes a mãe diz, mas ele foi na fono e não consegue. Eu disse, então, a gente vai ter que procurar outra alternativa, porque às vezes, muitas vezes, eu até falo pra mãe, não tenho porquê eu colocar um aparelho, porque eu sei que eu sozinha não vou conseguir, até posso endireitar o dentinho, né? Mas eu sei que vai voltar, né? Vai recidivar aquele tratamento, então não vai ter função, né? E que nem a doutora falou, muitas vezes a gente, como ortodontista principalmente, claro que devolver aquele dente alinhado, né? É muito satisfatório, mas o orto hoje é função, né? Porque é oclusão, é tipo mastigação que a gente se importa totalmente, né? Então a estética vem só mais... A finalização do tratamento é a estética. Que é o que a gente enxerga, digamos assim, né? Então a gente procura muito essa parte de unir, né? De ter como se diz? Fugi a palavra. Multidisciplinar, né? Isso, multidisciplinar, né? Isso, então, uma equipe. Tem que ter uma equipe, tem que ter uma indicação, né? Agora, que bom que eu tenho uma pessoa para indicar. Olha só. E o propósito pode também é fazer conexões, né? Porque a gente não conhece, e muitas vezes a gente encaminha. Fala, Ijuí deve ter, porque, né, não conheço muitos profissionais, né? Então, é muito bom conhecer profissionais que a gente consiga indicar, né? Bem interessante. E nessa questão, né, Emília, da saúde da boca... Muitas vezes a gente me parece que o senso comum tem dificuldade para valorizar, porque muitas vezes não enxerga, né? E é bem como tu disse, o dente está alinhado, então agora tá ok, mas o que estava lá atrás, o que estava prejudicando, né? Isso. Então acho que é muito importante a gente falar isso também para quem está nos assistindo e nos ouvindo, da importância da saúde bucal, que também é um todo. Aonde começa isso? Começa pelo alimento que a gente leva para a boca. Com certeza. Começa pela higienização, por inúmeros fatores, que aí a gente vai voltar de novo, que é hábito, comportamento, disciplina, né, que é a base de tudo. Com certeza, porque muitas vezes eu falo para os pacientes, porque hoje a parte estética, né, porque é muito essa questão de autoconfiança, né, então as pessoas muito querem arrumar os dentes da frente, né, porque é o cartão de visita, o sorriso. Porém, lá atrás, que é os dentes para o dentista, é fundamental, que é a mastigação, a oclusão, esquecem, ou às vezes, muitas vezes, tiram aqueles dentes lá e prejudica todo o organismo, né? Não tem uma qualidade de vida, não consegue ter uma mastigação, então a estética não vai conseguir um estômago, eu falo, o estômago não tem dente, né? Então, muitas vezes também aqueles pacientes que têm prótese, né? A prótese inferior, não sei se vocês conhecem alguém, mas ela não para na boca, não para, não tem profissional que faça uma prótese inferior, que o paciente não tem osso, que ela fique. Então imagine, eu sempre penso naquele paciente, imagina o paciente mastigando um alimento duro, uma carne, né, sem aquela mastigação, não vai ter, então ele vai ter que comer coisas trituradas ou vai optar por alguma... substituir por alguma outra coisa. Então, tipo assim, eu sempre falo para o paciente, vamos tentar realizar não só a estética, vamos fazer, porque o de cima eles querem fazer, às vezes o de baixo eles não aparece. Né? Então, o de baixo existem muitos pacientes que não fazem nada, ficam sem nada.
Porque em cima aparece, embaixo não aparece, né? Então eu falo muito, prezo muito por essa qualidade de vida, porque eu como dentista, e eu acho que todos aqui a gente tem os nossos dentes, né? Se a gente não tem dente, não tem uma qualidade de vida, né? Com certeza. Então, e o que implica, Emília, essa questão de não mastigar, de não ter uma boa mastigação, por exemplo? Na verdade, é o órgão, né? O estômago, a função principal que não faz, porque não tem como a trituração, né? Eu sempre falo que os dentes da frente, eles cortam e os de trás trituram, né? Então faz aquela mastigação. E se não tem o dente posterior ou inferior que faça essa oclusão, não vai ter a trituração dos alimentos, a pessoa vai engolir aquilo inteiro. Não vai aproveitar. Não vai funcionar, o alimento não, tipo, como que eu vou dizer... fugiu a palavra. As proteínas do alimento não vão ser aproveitadas. né? Então, essa que é a função da mastigação, né? Olha só. Olha a dica, né? Fica aí a dica. Muito bem. Ângela, e você? Você que trabalha mais com realmente essa parte estética do corpo, né? Como é que os pacientes chegam, te procuram? Quais são as principais dores que elas têm hoje? A maioria, eu trabalho muito com emagrecimento, né? Tem outras áreas da estética que eu trabalho também, que é pós-operatórios, né? De recuperação dos tecidos, né? Através das tecnologias de laser, drenagem linfática, enfim, alta frequência, tudo para estimular os tecidos a retornarem às suas funções. Mas tirando isso, eu trabalho muito então com emagrecimento. Aí as pessoas querem um milagre. O milagre da manhã. E eu a varinha mágica. E eu escutando a doutora ali falando da mastigação, sabe que me deu um clique agora, ó, as viradas. A grande maioria das pessoas, mesmo tendo toda a arcada dentária completa, elas não mastigam direito. A pressa do dia a dia. A correria, a ansiedade. E isso realmente vai refletir ali na frente, na absorção dos alimentos e também a queixa maior de quem faz cirurgia plástica, então, uma abdominoplastia, por exemplo, a queixa maior é, eu tenho estômago alto. Sim. Né? Aquele volume acima ali do umbigo, né? Aquele estômago alto. Porque daí retirou todos os tecidos sobrando, gordura, enfim. O cirurgião reorganizou, então, a parte muscular, mas ficou aquele volume. Por quê? Tem vários motivos, mas um dos motivos é isso aí, a falta de mastigar. Simplesmente de mastigar, se alimentar direito. E daí vai ficando, acredito eu, que uma digestão um pouco mais difícil, né, para o estômago. E daí, consequentemente, isso já interfere também a parte intestinal, né, que é uma coisa que eu é aliada à saúde, né? Eu batalho muito assim, ó. Na verdade, a minha briga lá é fazer o intestino dos meus pacientes funcionarem. Mas se a pessoa não mastiga direito, não vai funcionar, né? Porque imagine o esforço que o organismo está fazendo ali, né? E sem falar da qualidade alimentar também, né? Porque hoje temos muitos industrializados, falta de água, enfim, tudo isso dificulta muito, então, assim, o meu trabalho estético, né? A qualidade alimentar. E é muito difícil, assim, uma mudança, então, de postura em relação a isso, do paciente em relação ao paciente. É muito difícil tu conseguir isso. E hoje eu já estou trabalhando muito também, assim, com profissionais da área, então, da nutrição, psicólogos, estou entrando aí num projeto de uma amiga psicóloga que me convidou aí ela vai trabalhar com pessoas de sobrepeso ou bariátricos e me colocou no grupo dela, então me convidou, aliás, e eu estarei lá trabalhando com ela também. Por quê? Porque essa coisa da disciplina, né? Ela disse, não, Ângela, tu trabalha muito essa questão da disciplina. Só que a disciplina, ela não é também conquistada de um dia para o outro. É aquela coisa assim, ó, eu comparo muito, o que é disciplina? Lá, a criança, quando o pai e a mãe pedem para escovar os dentes, não quer, chora, né? É ruim, né? Que chato. Às vezes levanta da cama para escovar os dentes, né?
Mas a pessoa, isso com o tempo vai se acostumando. Tu foi dormir sem escovar os dentes, tu vai levantar, tu vai acordar, não escovei os dentes. Se e tu vai sentindo lá, mal, e tu vai escovar os dentes, porque é disciplina, é hábito. E tudo que virou hábito, tu não vive mais sem. Então, aos pouquinhos, através da ajuda desses profissionais da área da saúde também, né, da nutricionista também, para ver a qualidade alimentar, a gente vai conquistando aos pouquinhos, então, um resultado melhor, né, satisfatório, e muitas vezes existe também essa mudança aí de vida, né, e melhora da autoestima. E eu quero enfatizar aqui que melhorando a autoestima do paciente, melhora tudo. Tivemos pacientes já que estavam com depressão, né? E umas assim que tu percebe na pessoa que está doente, né? Tá com depressão ou muita ansiedade, é a baixa autoestima. Baixa, não adianta, tá? Ela não acredita mais nela. Claro que a depressão tem muitos fatores, a gente sabe disso, né? Mas a melhora da autoestima, a doutora então trabalha essa questão estética também, né? Aliada à saúde, né? A parte dos dentes também, hoje a procura é muito grande também, né? As facetas que diz, facetas, né? Para melhorar o sorriso, né? Por quê? Porque as pessoas precisam aparecer e estar bem, né? E ser aprovadas. Isso. Não precisaria ser assim, né? Eu acho que... Ser cancelado é o terror do momento, isso, né? Então, a procura da estética está muito grande, mas ninguém, o profissional que pensa que trabalhar apenas essa área da estética, não aliado, não pensando na parte da saúde, não vai ter sucesso. Por quê? Não tem. Nós precisamos da saúde. A saúde tem que estar em dia, clinicamente falando, né, doutora? Para operar, certeza. Não vai operar uma pessoa que está ali com... Não, tem que fazer todos aqueles exames, a pessoa tem que estar bem, para poder ir para um centro cirúrgico, ir para uma sala de cirurgia bem, né? Porque e sair bem. É um risco para ela, né, inclusive. Com certeza. Então, assim, tudo isso, inclusive o meu trabalho lá é aliado à saúde, né? E quando eu faço uma consulta avaliativa, assim, o olhar da esteticista, ela já vai, assim, observando tudo na paciente. Se a pessoa é muito ansiosa, o jeito que ela fala, se fica muito ofegante para falar, se ela é mais emotiva. Até os tratamentos mudam, porque existem tratamentos ali que de repente ela vai sentir um pouquinho de dor. Tu não vai botar algo que vai trabalhar, vai fazer o sensorial da pessoa ali gritar de dor se ela está sensível, por exemplo, né? A gente começa por outro caminho. Então, assim, sempre associado a colegas aí na área da saúde. É assim que... Olha só, muito bacana. Eu vou contar a minha experiência que eu tive lá com a Ângela. A primeira coisa que não foi exclusivamente a Ângela que me atendeu, foi uma colega, né? A primeira coisa que ela me falou, ela me disse: o teu resultado vai depender da quantidade de água que você tomar. Olha só. E aí, Ângela, eu comecei a tomar água, que agora acho que eu tô tomando uns 5 litros de água por dia. E instituí isso como um hábito na minha vida, porque eu tomava chimarrão. Tomava chimarrão, café, e não tomava água. Então, são coisas simples e às vezes é preciso só de um gatilho para despertar, e que a gente não conseguiu perceber isso ainda, né? Então, o quanto realmente o trabalho de vocês é importante, como eu falava antes, é um trabalho de muita responsabilidade pelo impacto que vocês têm na vida das pessoas, inclusive para conscientizar, para formar esses hábitos. É quase um trabalho de educação, né, doutora? Com certeza. Muito bem. Tá animado aqui o nosso papo. Já falamos, né, sobre muitas coisas aqui em relação à estética e à saúde. E eu queria falar agora um pouquinho sobre essas novas tendências. A gente vive numa era de muitas mudanças, transformações, né? A estética é uma área também que tem muitas novidades, né? O que a gente poderia falar que em relação às novidades que se apresentam no mercado
E até em relação aos mitos que as pessoas têm, né? Doutora, antes a gente brincava, eu quero fazer meu nariz, enfim, é meu sonho, tenho medo. E a senhora me dizia, não, hoje em dia, né, a gente já tem uma tecnologia muito mais avançada, é muito mais rápida a recuperação. Isso. Como é que é isso? Explica um pouquinho para nós. Então, o procedimento da rinoplastia, a gente pode fazer com anestesia local ou geral. A minha preferência é geral. Mas hoje, algumas pessoas têm muito medo disso, né? Mas hoje a anestesia geral é bem segura, é muito bem controlada, tá? E não tem mais aqueles efeitos colaterais que tinha no pós-operatório, quando era outro tipo de anestésico. E o pós-operatório da rinoplastia, eu falo e as pessoas só dizem, ai, doutora, é verdade, eu não acreditei antes de fazer. Mas eu digo, não dói, tá? Nariz não dói. O paciente vai ficar um pouco obstruído, claro, né, por causa dos curativos, por causa do inchaço, edema, mas assim, tem que dormir reto, reclama mais de dormir reto na posição, né, do que dor em si. Então, em torno de 7 dias a gente tira os curativos, aquele paciente já está super bem. É outro nariz, claro que não é o resultado final, porque o resultado final de um nariz ele é um pouco mais tardio, né, mas o paciente tem uma recuperação normalmente excelente. Tá? Hoje em dia tem sobre os procedimentos, né? Existem muitos procedimentos, existem muitos produtos novos também no mercado. Cada mês surge um produto novo no mercado, uma tecnologia nova, né? A gente está sempre em constante atualizações, né? Para levar o melhor para o nosso paciente. Eu costumo atender, como eu faço face, faço bastante injetáveis também, eu tenho um plano individualizado para cada paciente, nenhum paciente é igual, entendeu? Então eu avalio o rosto como um todo daquele paciente. Então às vezes o paciente chega para mim e diz, ai, doutor, eu vim aqui para fazer um preenchimento de lábio, por exemplo. E às vezes não é o lábio que tem que ser feito. Às vezes a gente tem que dar aquela estrutura de suporte na face antes de fazer o lábio, para que o rosto fique harmônico, para que a face fique bonita, né? E elegante. Então, isso é bem importante, avaliar como um todo esse paciente. E em termos de tendência, os injetáveis vão continuar, muito bioestimulador de colágeno, né? Tanto corporal, quanto facial, quanto corporal, né? Tecnologias como o Lifter, o ultrassom microfocado, né? Que ajuda também nesse estímulo. O pessoal hoje também me pergunta muito sobre a rinomodelação, né? Que tem, o pessoal acha que é simples a rinomodelação, né? Que às vezes prefere fazer uma rinomodelação do que uma cirurgia plástica no nariz. E eu vou dizer que é muito mais seguro fazer uma cirurgia plástica nasal, uma rinoplastia do que uma rinomodelação. Que importante esclarecer isso, né? A rinomodelação, claro, desde que feito com um profissional adequado, enfim, né? Uma pessoa experiente, ok. Só que um nariz grande, ele só vai continuar maior, ele nunca vai ser pequeno, por exemplo. E a rinomodelação é injetar produto, né? Injetar, no caso, ácido hialurônico no nariz. Só que o ácido hialurônico, ele não sustenta uma ponta, por exemplo. Então, aquele paciente, às vezes, na rinoplastia, a gente tem que trabalhar com enxertos para sustentar uma ponta que é caída. O gel de ácido hialurônico não vai dar esse posicionamento para a ponta. Então, às vezes, sai bonito, não fica um mês e cai tudo, né? Do que fazer uma rinoplastia, que é muito mais seguro até em termos, porque o nariz é um órgão super vascularizado, né? Muito vascularizado. Então, às vezes, se ocorre alguma oclusão, esse produto é injetado em algum local, pode dar complicações piores de reverter do que algum procedimento estético cirúrgico, que é mais tranquilo de converter isso, de arrumar, de fazer algum reparo, do que um injetável no nariz, né? Então, às vezes as pessoas vêm me procurar, né, pensando que a rinomodelação é mais fácil, é mais tranquila. Mas, na verdade, não é. Né? O procedimento cirúrgico e o pós-operatório é muito tranquilo, é bem mais seguro, vamos dizer assim. Olha, acho que eu e a Ângela já vamos aparecer na próxima temporada, né? Remodelar. Eu vou esperar vocês. Tem milagre, doutora? Tem varinha, assim? Não é milagre. É só
a gente planejar certinho e dar tudo certo. Ai, que bom, que coisa boa. Emília, na área também, né, da odontologia, a gente vê uma evolução muito grande, né, muita tecnologia, muitos procedimentos novos. Como que vocês estão se adaptando a tudo isso, orientando seus pacientes e também esclarecendo muitas dúvidas, né? E existem muitos mitos, que nem a doutora falou aqui, que a gente acha que é uma coisa e quando vai realmente ter uma conversa com um profissional entende que não é bem assim. Com certeza. Na verdade, a odontologia ainda tem muito aquele paciente também que tem na cirurgia, né? Do medo, né? Do dentista. E não é um medo somente da cirurgia, é um medo de ir ao dentista. Então, muitos casos ainda vêm já com uma dentição bem precária, que a gente tem que fazer uma reabilitação total, às vezes, para conseguir. Então, lá também na clínica, a gente faz uma avaliação antes, faz um planejamento para o paciente. A gente, óbvio que ainda tem o paciente que só arruma aquele dente que tá doendo, né? Mas a gente tenta sempre arrumar todo o sorriso e a estética também, que hoje em dia tá em alta, né? E eu sempre falo pro paciente, tento fazer ele entender que não é só estética, né? Então, a gente vai colocar um aparelho, a gente vai alinhar aqueles dentes, porque tem alguns lugares que só fazem as facetas, deixam aqueles dentes tortos, né? Então, é um processo do início ao fim, né? E hoje em dia a gente tem a evolução dos aparelhos, né? Então tem uma tecnologia hoje do aparelho móvel, né? Invisível. Enfim, é uma tecnologia também muito avançada, mas que nem eu falo pro paciente que ela é um pouquinho mais complexa, porque o outro eu colo, aquele o paciente precisa usar. Tu gerencia o outro. Né? Então, tipo assim, vai depender totalmente do paciente. Então, a gente tem a tecnologia também das cirurgias, que antigamente, meu Deus, o paciente ficava 1 semana, 2 semanas, né, com aquele pré-operatório. Hoje em dia, tipo, não sai com dor. A gente tem a reabilitação do implante hoje, com a técnica de sair com os dentes em 7 dias, né? Então, a tecnologia hoje está sempre atualizando e a gente sempre está atualizando junto, né? E a gente tem que estar. Só que eu não indico coisas que eu acho que não tem necessidade. É a mesma coisa do que as lentes de contato hoje, né? Que tá em alta, tá na moda, mas é uma prótese, né? Não é o teu dente. Então, por exemplo, se tu tem um dente bonito, às vezes é fazer um clareamento, colocar um aparelho, alinhar, e não precisa colocar uma capa que tu vai ter que, por mínimo que tenha que desgastar, vai ter que desgastar um pouco o dente, né? Se um dia pode dar problema, pode nunca dar problema, pode também, mas é uma coisa que às vezes não tem necessidade. Então tem casos que a gente faz a indicação e tem casos que a gente tenta fazer de outras formas para reabilitação, né? Então a gente sempre tenta entender o caso e eu tento oferecer sempre o melhor, né? Não é só pelo valor, eu falo, né? É pela qualidade, né? É sempre mais pela qualidade, porque eu sei que vai ter uma durabilidade melhor, né? Eu sempre falo que quem usa prótese, eu não uso, mas provavelmente gostaria de ter o dente, porque tu vai mastigar, tu pensa, será que vai quebrar? Será que não vai quebrar, né? Pode ser que não quebre, mas corre o risco, né? E eu acho que entra também muito essa questão que a gente discutia com as meninas no pódio anterior, no episódio anterior, que é a questão da naturalização, que tem se buscado muito isso, potencializar aquilo que o teu corpo tem de bom, oferece, que às vezes é só um ajuste, que nem você disse, né? O dente tá bonito, é só fazer um clareamento, é só dar uma alinhada, enfim, pra que colocar uma lente? Isso, tem outras tecnologias, né, que eu falo que hoje, que nem a doutora falou da rinomodelação, né, que hoje, pela mudança do mundo, né, rápido, as pessoas esqueceram das partes que funcionam também, né, que dá certo, que é antigo e que dá certo. Um clareamento hoje dá super certo. Faceta, por exemplo, às vezes fica totalmente os pacientes todos com o mesmo sorriso, né? E não é teu aquele sorriso planejado, né? Então, tipo assim, é a harmonização do rosto, né? Então, às vezes tem o dente pequeno, tudo bem, então vamos fazer uma lente, vamos aumentar, né? Fazer uma faceta. Mas às vezes tem um dente bonito, harmônico com o sorriso, não tem o porquê eu colocar uma capa ali em cima, né, só para deixar um pouco mais claro, né? Acho que estética tem muito isso, valorizar a essência da pessoa, de cada pessoa, né? E esse é o desafio, né, Ângela? É sempre, né? Sempre se desafiando também. Eu tenho uma dúvida em relação
esses dentes colocados, né, que é as a capinhas, lente. isso interfere na qualidade da mastigação também, não? Não interfere na mastigação, mas, por exemplo, o paciente que coloca, a gente faz uma capa super fina e é colada, né? Então, a gente vai falar pro paciente que você vai ter que cuidar um pouquinho da alimentação, não vai poder morder a maçã na frente, né? Então, tu perde algumas coisas da tua mastigação que tu tem com teus dentes normais, né? Então, a gente sempre pede um cuidado um pouquinho maior, né? Nessa questão. Ângela, e quais são as novas tecnologias e tendências aí da tua área também, dessa área mais, né, das massagens, de toda essa parte estética que você trabalha, da estética corporal, né, que você trabalha? Bom, difícil acompanhar tanta tecnologia que está surgindo aí, né? Cada mês surge um ou dois, cada um com a sua função em específico. Isso é bom porque abre um leque de opções para os profissionais dessa área se especializarem, né, cada vez mais. E cada vez mais essas tecnologias, elas vêm exigindo muito conhecimento de fisiologia, né? Sim. Principalmente fisiologia. Anatomia também, nós estávamos falando de um equipamento ali fora, o Traformer, que é um equipamento poderoso, porém perigoso, se não aplicado de forma correta, né? Então, hoje exige muito, antes de nós, profissionais da área estética, adquirirmos um equipamento para tal finalidade, não é apenas aquele cursinho de algumas horas de como liga, como ele funciona, entendeu? Eu falo sempre assim, ó, é melhor tu ter vamos pegar aí um Chevette, né? Dirigir bem esse Chevette, do que você ter uma Ferrari e sair aí batendo nos postes, né? Então, assim, tu tem que saber operar, saber de parâmetros, saber o que está acontecendo com o paciente, né? Aonde você está atingindo, que camada, qual é o objetivo. Hoje eu trabalho muito então com essa questão de emagrecimento, então eu invisto mais em equipamentos que faz lipólise, que faz hoje a crio está bombando, adquirimos um aparelho de crio novo aí, que nós temos um controle muito maior da onde essa temperatura negativa está chegando, né? Já evoluiu, né? Então, que vai causar uma apoptose no tecido adiposo, né? Que é uma lesão séria e grave que eu digo que o profissional só domina aquele procedimento se ele sabe reverter a situação, né? Se caso der uma intercorrência, porque pode dar. Porque a gente depende muito também do paciente. Eu posso te perguntar, Marga, tu toma água? E tu dizer, eu tomo. Sim. E como é que eu vou colocar uma criolipólise num tecido que não é hidratado? Eu vou colocar, vai dar uma intercorrência. Ele queima, né? Enfim, eu dependo muito também das informações corretas, né? É uma área perigosa, precisa de muito conhecimento. Mas associada à saúde, é bem legal. Como é que eu trabalho com o meu paciente? Estou fazendo várias agora, assim, bem legal. Tu vai lá, não é o teu caso, né? Porque tu, nossa... Magrinha. É lindo. Assim, ó, eu quero fazer uma crio, Ângela. Não é assim que funciona. Nós vamos conversar, vamos lá, o que tu precisa. Indicar o melhor tratamento. Isso que é o bom profissional. Ele tem que avaliar e indicar o que é o melhor para aquele paciente. Isso. E nós, com essas tecnologias, nós conseguimos hoje fazer uma harmonização, não de forma cirúrgica, lógico, né? Porém, de uma forma sutil, mas que fica legal, que muitas vezes a pessoa até desiste de fazer uma cirurgia. Fica muito bonito. Então, eu começo assim, hoje eu trabalho muito com o detox metabólico, que a gente trabalha essa parte sistêmica, a parte interna, por isso que eu me preocupo muito com o intestino, o funcionamento do intestino, para eliminar as toxinas, os radicais livres, com o fígado. Então, eu trabalho antes de eu colocar qualquer tipo de equipamento tecnológico ali, eu tento fazer uma limpeza profunda nesse paciente. Automaticamente ele já vai aprendendo a tomar água, a se alimentar com qualidade, né?
evitar fast food, frituras, doces, que é altamente inflamatório, principalmente para quem faz procedimentos, né, mais invasivos. Então, assim, a gente tem essas conversas durante os procedimentos e os pacientes vão aprendendo a se cuidar. Entendeu? E a última coisa que eu vou fazer é colocar, então, um equipamento para causar uma lesão maior, né? Tipo uma crio que causa uma apoptose, né? Que é sério, né? É sério, não é brincadeira isso aí, né? Tem muita intercorrência por não haver esse cuidado aí nessa parte de saúde e qualidade de vida e alimentar também do paciente. Eu preciso até de uma irrigação muito boa desse tecido, entendeu? Uma pessoa que é completamente sedentária, tu vê nas pernas, assim, tu observa, a gente fica observando sempre quando o meu paciente deita na maca, se ela tem uma boa circulação sanguínea, né, se ela não está com pequenos vasos, porque tem problema circulatório ali. Então, assim, até fazer uma caminhada, se não gosta, uma bike, qualquer coisa que faça aquela irrigação no organismo dela acontecer, né? Porque senão eu preciso, como eu disse antes, esse corpo tem que estar funcionando, né? Já tem que ter engatado a primeira e a segunda. Daí eu só venho lá e... Entendeu? É assim que funciona a estética, né? É muito isso mesmo. Não depende só do profissional, né? Exatamente, é uma conjuntura. Muitas vezes depende muito mais do paciente do que do profissional, né? Daí é aquela história do protagonismo, da autorresponsabilidade, que funciona para todas as áreas, né? Não só para a estética, enfim. Meninas, mas a gente sempre cai no embate, assim, que estética é muito caro, estética não é pra mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Isso tem muito mito e tabu também nessa questão, né? Eu acho que a gente tem visto, assim, que é possível se organizar, é possível realizar o sonho, é possível transformar a sua vida. Eu acho que isso é investimento. Né, investimento para ti. Tu vai, talvez no início tu vai, claro, nunca se tratou e quer começar a tratar, talvez no início vai ser um pouquinho mais oneroso, mas depois é manutenção, aquela pessoa sabe como fazer e é uma manutenção e vai se manter muito bem, bonita, por um longo tempo, né? E envelhecer bem. É terapêutico por causa daquela questão da autoestima. Vai deixar de gastar em outras coisas. Beneficia todos que estão ao redor, né? A relação custo-benefício, ela é muito importante. E a Emília também falava algo muito especial nesse sentido, né, Emília? Que a própria questão ortodôntica também tem flexibilizado muito nesse sentido, com planos diferenciados, com formas de pagamento, né? Então, acho que eu antes até comentava, vamos riscar essa frase do nosso vocabulário, não é pra mim, é pra mim sim, tudo é possível, é só uma questão de se organizar e ter prioridades, que nem a doutora disse, né? E encarar isso como um investimento, o que isso vai mudar na tua vida, o que isso vai transformar na tua vida, aliando estética com saúde. Com certeza, na verdade, aqui a gente tá falando da estética, né? Eu sempre falo que hoje a estética é barata, porque a gente investe em tantas outras coisas. Se a gente vai pensar numa pizza, numa comida, numa roupa, que às vezes a gente... No carro, tenta né? colocar uma estética numa roupa que não paga R$1.000 da roupa e bota que você acha feia, né? Então, aqui um pouco é o processo, que a gente tem que começar pelo processo certo e com o profissional certo, né? Porque é a mesma coisa do que eu falo, assim, não adianta você só arrumar o dente, o sorriso na frente, vai olhar, tem um nariz que não ajuda. Isso. Né? É um todo, o paciente é um conjunto. É um conjunto. É o corpo, né? É a face, então, os quem dentes. busca estética, hoje em dia, tipo, a gente busca, eu, graças a Deus, hoje busco também isso, né? Então, a gente se busca a melhorar pra gente se empoderar cada vez mais e ter aquela confiança, né? E não precisar depender de medicação, né? Que hoje a medicação, eu acredito que eu nunca tomei, mas que seja muito cara, né? E que uma nutricionista, um esteticista, acredito eu que seja muito mais barata. Né? E o índice de pessoas usando esses remédios, né, muito controlados para ansiedade, depressão é altíssimo. Eu né? faço avaliações gratuitas, não cobro ali na clínica, então eu, sei lá, deve passar no dia da avaliação em torno de umas 20 pessoas.
de 20, 15, no mínimo tomam medicação para depressão, para ansiedade, né? Então, às vezes, é tipo assim, uma caminhada, uma academia, né? Muitas vezes. Busca outras possibilidades, né? E eu disse, a gente tem momentos da vida, eu também já tive esses momentos que às vezes a gente dá uma recaída, né? Mas a gente pensa, não, o que eu vou buscar? Eu vou buscar uma autoestima, uma saúde melhor, né? Então, acho que isso que as pessoas devem hoje buscar, né? Não só, sim, a estética, mas o bem-estar. Exato. Né? O Por isso a bem-estar. importância do autoconhecimento. Quando Com certeza. tu tem esse autoconhecimento, tu sabe quais são os teus problemas e tu vai procurar resolver os teus problemas. Ah, meu nariz tá me incomodando? Vou lá resolver. Pronto. Ponto. Não deu satisfação pra ninguém. O problema meu que eu quero resolver, né? Isso, mas é que nem a doutora falou, apesar de ir lá resolver o nariz, às vezes não é só o nariz, é o lábio, né? É o rei. É uma conjuntura. É um conjunto. Daí a gente vai descobrindo as outras coisas, né? Então, tipo assim, é uma avaliação com um profissional que dê a possibilidade de fazer um bom resultado. Exato, na conjuntura. Muito bem, meninas, o nosso papo aqui, a gente poderia ficar, né, muitas horas, tá muito animado e além de animado, é um papo construtivo que a gente tá levando aí informação de qualidade. Para encerrar aqui, né, o nosso episódio, eu quero deixar uma última pergunta, né, o que fica dessa nossa conversa aqui de hoje? Pois é. Pergunta Olha, difícil, eu né? aprendi mais. Agora temos outros profissionais, né? Eu vi que, porque quando eu vejo, eu fico presa ali na Nutri, na psicóloga, né? E às vezes o paciente também não gosta de alguma coisa na face, né? Que pode ser mudado. E é tudo questão de prioridades mesmo. Isso a gente se organiza e faz, não é uma coisa absurda, né? E também na questão dentária, né, tu chamou muito a minha atenção quando tu falou ali da mastigação, e eu tenho muitos pacientes que têm esse problema do estômago um pouquinho mais alto, e são pessoas ansiosas que acredito que seja essa coisa de comer muito rápido, né, e então assim, aprendi algo a mais hoje, que eu tenho que dar uma atenção maior, né, falar para mastigar o alimento, né, para absorção dos nutrientes, né, e ficou assim que coisa boa, né, a gente aprende cada dia um pouquinho mais, e eu tenho isso na minha rotina matinal, né, eu acordo um pouquinho mais cedo, eu aprendo um pouquinho um pouquinho mais, seja da área que for. No momento gosto muito da neurociência, porque eu trabalho com pessoas, não sou psicóloga, porém a gente tem que entender também a questão humana, né? E isso vem muito para mim, né? A questão humana. Hoje, em geral, as pessoas estão muito carentes de tudo, né? E esse pouquinho de conhecimento que eu consigo ter diariamente me ajuda muito, né? Me ajuda até para indicar profissionais da área da saúde, né? E também profissionais que vão ajudar nessa questão mais psicológica, às vezes cognitiva, né? Exatamente, eu acho que hoje todas as áreas elas se convergem, que nem eu digo, isso, né? E como é importante esse bate-papo, e quando a gente pensou nesse podcast, justamente foi nesse sentido da gente furar as nossas bolhas, porque muitas vezes a gente fica só nesse nosso mundo. Quando a gente conversa com profissionais de diferentes áreas, a gente entende as diferentes perspectivas. E vocês bem colocaram aqui que hoje a função de vocês não é somente consertar um dente, mudar um nariz, né, auxiliar no emagrecimento, mas é muito mais do que isso. Muitas vezes vocês são psicóloga, nutricionista, assumem outros papéis, não de forma profissional, digamos, mas como um apoio para que ele possa chegar até realmente os profissionais. Então vejam o quanto é importante realmente o conhecimento multidisciplinar, né? Estética e saúde aliadas. Muito bem. Muito bem, gente. Então, é com esse espírito, né, de motivação, de que a gente precisa se cuidar, precisa se conhecer, precisa procurar também os melhores profissionais, que a gente encerra esse episódio sobre, então, a importância da estética na saúde. Muito obrigada pela participação.